Vamos começar então? Amanda, que bom. Bem-vindas, bem-vindos todos. Vamos começar. Hoje, novamente, eu trouxe para vocês um livro que é um livro de coração, que é O Violino Cigano. Fica espelhado aqui, né? Mas é O Violino Cigano, da Regina Machado. E a história que a gente vai ver juntos hoje é Fátima, a Fiandeira, um conto grego. Essa história se encontra no livro Histórias dos Derviches, um dos poucos livros de Idris Shah traduzidos no Brasil. Segundo a nota por ele redigida, trata-se de uma versão atribuída ao sheik chamado Mohammed Jamaluddin. Me perdoem se eu não estou com a pronúncia exata, mas vamos lá. Que viveu em Adrianópolis no século XVIII. É um conto popular relatado nas regiões da Grécia. Talvez esta tenha sido a história que contei mais vezes até hoje. Ao longo dos anos, tenho observado. Só um pouquinho. A internet está bem oscilante hoje o dia inteiro, tá, gente? Tem muita gente fazendo live, então às vezes dá algum probleminha. Deu probleminha agora no Face, eu fui lá para ajeitar. Então, vamos continuando. Talvez essa tenha sido a história que contei mais vezes até hoje. Ao longo dos anos, tenho observado que este conto está gravado dentro de mim como nenhum outro. Conheço seus espaços, seu ritmo e as qualidades expressas em cada conjunto de palavras. E ainda assim, cada vez que o narro, tenho uma experiência distinta. Porque o instante da narração é feito do momento, do lugar e das pessoas envolvidas em cada situação. Mas há algo que se repete, que sempre acontece quando conto essa história. Estejam onde estiverem e como estiverem as pessoas, à medida que vão escutando o conto, percebo um silêncio grave, mas não pesado, que se instala no ambiente, envolvendo a todos. Crianças, jovens e adultos de diferentes lugares e classes sociais nunca ficaram indiferentes a este relato que, para mim, é exemplar. Prefiro não falar nada sobre isso e deixar que os leitores e leitoras encontrem esta fantástica personagem pessoalmente, diretamente. Fátima, a fiandeira. Há muito tempo, num lugar muito distante daqui, havia um casal de fiandeiros que tinha uma filha chamada Fátima. Desde menina, ela aprendeu com seus pais o ofício de fiar, e quando chegou aos 18 anos, era uma fiandeira de grande experiência. Chegou o dia em que seu pai foi fazer uma viagem pelas ilhas do mar Mediterrâneo e resolveu levar Fátima com ele. Quem sabe, ele disse, no meio da viagem você poderá encontrar um bom moço para se casar, que seja de família honrada, que seja digno de você. Fátima ficou feliz com o convite do pai e preparou-se para partir. Algum tempo depois, ela estava num navio com seu pai e uma tripulação bem treinada, rumo ao mar Mediterrâneo. Quando ancoravam em alguma ilha, o pai descia para fazer seus negócios. Enquanto isso, Fátima ficava sentada num canto do navio, olhando o sol até que ele desaparecesse no horizonte, com um pensamento naquele bom moço, de família honrada e digno de se casar com ela, que ela poderia vir a conhecer. Um dia, o céu começou a escurecer e densas nuvens provocaram uma tempestade terrível em alto mar. O navio em que Fátima e seu pai viajavam foi aos poucos se tornando um brinquedo frágil e levado pela fúria das ondas gigantes. Por mais valentes que fossem os marinheiros, eles não conseguiram dominar a força dada pelo vento e pela chuva infernal. Depois de algum tempo de luta sem o navio foi engolido pela tormenta e todos a bordo morreram no mar, menos Fátima, que foi parar numa praia perto da cidade de Alexandria. Quando ela abriu os olhos numa manhã de sol, demorou para se lembrar quem era, até que se deu conta de tudo o que havia acontecido. Percebeu então que estava num lugar desconhecido, sozinha, e antes que pudesse refazer-se, viu que umas pessoas se aproximavam.
Era uma família de tecelões que moravam naquele lugar e estavam passando pela praia. Quando souberam sua história, convidaram-na para viver com eles em sua casa. Como não tivesse para onde ir, ela aceitou e logo começou a aprender um novo ofício: a arte de tecer. Não passou muito tempo ali, até que ela se tornasse uma excelente tecelã. Fátima estava tão feliz nesse seu trabalho que era como se tivesse se esquecido do terror pelo qual havia passado alguns anos antes. Um dia, ao entardecer, Fátima caminhava pela praia, perdida em seus pensamentos, quando um navio de piratas ancorou ali, em busca de escravas para vender no mercado da cidade de Istambul. Assim que avistaram a jovem completamente distraída, com os olhos no crepúsculo, eles a prenderam e a levaram para o navio. Quando deu por si, Fátima estava outra vez navegando em alto mar, sem saber para onde a levavam, até que um dia ela se viu num grande mercado, amarrada a um poste, à espera de um comprador. De novo, ela estava sozinha, num lugar desconhecido, ideia de qual seria seu destino dali para frente. Com a cabeça baixa, abandonada à sua triste sorte, Fátima ouviu a voz de um homem que se aproximou dela. Era um fabricante de mastros de navio, que estava andando pelo mercado em busca de uma escrava para comprar para a mulher. Quando viu o ar desamparado de Fátima, resolveu comprá-la, pensando que assim ele poderia contribuir de alguma maneira para melhorar a sorte da jovem. O homem levou Fátima com ele para sua casa, mas quando chegou lá, uma desgraça havia acontecido. Enquanto ele se ausentara, um bando de ladrões havia roubado todo o seu dinheiro, todos os seus bens. Agora, ele não podia mais ter escrava nenhuma e podia ir embora. Acontece que a jovem tinha ficado muito agradecida porque o homem a tinha livrado dos piratas. Ela resolveu ficar morando com ele e a mulher dele, já que não tinha mesmo para onde ir. Logo, passou a aprender um novo tipo de trabalho. Em pouco tempo, ela conhecia tão bem a técnica de construir mastros de navio que pôde ajudar o homem a reconstruir a sua fortuna. Ele lhe deu a liberdade e lhe propôs sociedade nos negócios, que iam cada vez melhor. Novamente, Fátima se sentiu feliz e deixou para trás as lembranças duras do seu cativeiro e todas as difíceis perdas do passado. Até que um dia, o homem a chamou e pediu-lhe que levasse um carregamento de mar às ilhas de Java, onde poderiam realizar um negócio extremamente vantajoso para eles, graças a alguns comerciantes locais seus conhecidos que estariam aguardando por ela. Um grande navio foi equipado e Fátima subiu a bordo junto com a tripulação, numa manhã ensolarada. Pode parecer inacreditável, mas o navio foi colhido por um furacão no meio da viagem e rapidamente afundou. Na costa chinesa, algum tempo depois, Fátima começou a mais uma vez estava só, num lugar estranho, entregue a seu destino. Então, ela se desesperou e ficou se perguntando por quê? Por quê? Toda vez que sua vida tomava um rumo, acontecia uma desgraça tão grande que a deixava sem nada. Ela não se conformava e não compreendia o sentido do seu caminho pelo mundo. Exasperada, ela andava pela praia de um lado para o outro, sem nenhuma resposta para suas indagações. Foi então que surgiu diante dela um arauto, anunciando que se alguma mulher estrangeira estivesse ali naquele momento, deveria apresentar-se ao imperador. Isso porque muitos séculos atrás havia sido feita uma profecia que dizia que um dia uma mulher vinda de terras distantes faria uma tenda para o imperador. De tempos em tempos,
O imperador enviava seus arautos aos 4 cantos para ver se a tal mulher havia chegado. Quando Fátima ficou sabendo, por meio de um intérprete, o que o arauto estava dizendo, pediu para falar com o imperador. Assim que a viu, o imperador perguntou-lhe, sem muitos rodeios, se ela seria capaz de fazer uma tenda. Creio que sim, respondeu a jovem. Muito bem. Só um momentinho, gente. O que eu falei para vocês da oscilação da internet desconectou o Instagram. Então vamos dar só um pouquinho. Agradeço pela paciência de vocês, porque tá reconectando aqui para ninguém do Instagram perder a história também, tá bom? Deixa eu ver se eu coloco. Tá na internet oscilante. Deixa eu ver se eu coloco no 4G. O que eu faço aqui? Tá reconectando. O que eu tenho notícia é que tem muita gente agora, nesse momento de quarentena, fazendo lives. Então tá sobrecarregando os sistemas online e tá caindo. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou... Paciência aí no Facebook, por favor. Eu vou só encerrar um pouquinho. E ver se reconecta. Bem, não tá. Eu vou continuar então no Facebook e depois a gente vê o que faz aqui com o Instagram. E gratidão pela compreensão de todos. Vamos continuar? Então, ela falou pro rei que sim, eu creio que sim, que eu posso construir uma tenda. E aí o imperador chinês vai falar para ela: muito bem, diga-me o que é necessário para iniciar seu trabalho, disse o imperador prontamente. Bem, em primeiro lugar, eu preciso de cordas que sejam bem resistentes, disse Fátima. O imperador chamou seus serviçais e ordenou que providenciassem variados tipos de cordas para que a jovem pudesse escolher a mais adequada. Fátima examinou cuidadosamente as cordas que lhe foram trazidas e achou que nenhuma delas era forte o suficiente para seu propósito. Foi então que ela se lembrou do tempo lá longe em que havia sido fiandeira, e logo lhe veio à memória sua antiga habilidade de fiar. Por isso, ela pôde fiar as cordas de que precisava para fazer a tenda. Quando as cordas ficaram prontas, o imperador perguntou: do que mais você precisa? Agora, eu necessito de um tecido especial, bem forte, respondeu Fátima. O imperador apresentou-lhe telas e tecidos das mais diversas qualidades, mas ela não encontrou nada que lhe agradasse. Foi então que ela se lembrou do tempo lá longe, em que havia sido tecelã, e logo lhe veio à memória sua antiga habilidade de tecer. Por isso, ela pôde confeccionar a tela perfeita para realizar a sua tenda. E agora, o que lhe falta? Perguntou o imperador cada vez mais curioso, enquanto acompanhava os passos do trabalho. Finalmente, preciso de estacas, respondeu Fátima. Nada do que o imperador lhe trouxe serviu para seu objetivo. Foi então que ela se lembrou do tempo recente em que havia sido fabricante de mastros de navio e, com grande habilidade, fabricou firmes estacas. Depois de ter produzido com as próprias mãos os materiais necessários, Fátima só precisou se lembrar de todas as tendas que havia visto até então na sua vida, nos diversos lugares por onde tinha passado. Ela fez uma tenda magnífica para o imperador, que ficou completamente satisfeito com aquela maravilha. Mulher, disse o imperador, você realizou a profecia que meu povo esperava há tantos séculos. Você pode pedir qualquer coisa como recompensa. O que você desejar lhe será dado. Eu não quero nada, respondeu Fátima. Meu único desejo é ficar morando aqui na China e recomeçar a minha vida. Eu não tenho ninguém no mundo e nenhum lugar para onde ir. É claro que o imperador consentiu, e Fátima passou a viver na China. Foi assim que, depois de algum tempo, ela conheceu um bom moço de uma família honrada, digno de se casar com ela. Do grande amor que os uniu, nasceram muitos filhos. Fátima sempre contava sua história para os filhos e, ao final, ela dizia: tudo aquilo que aconteceu na minha vida e que no momento me pareceu uma desgraça, contribuiu na realidade
para a minha felicidade final. E essa foi a nossa primeira história de hoje, O Violino Cigano, do livro Violino Cigano, e outros contos de mulheres sábias, da Regina Machado, Fátima a Feandeira. E agora eu separei mais duas histórias. Vocês querem continuar ouvindo? Deixa eu ver como é que tá o Instagram, gente. Vocês dão um sinal aqui, tá ainda aqui pra vocês? Porque pra mim tá dando que o Instagram tá offline. Tem alguém aí? Como é que eu faço? Vamos ver. Ai, que delícia, gente. Que delícia ver tanta gente querida aqui. Nossa. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que encerrar o Instagram. E vou recomeçar para as duas outras histórias. Como que vocês perceberam essa história? Alguém quer fazer um comentário? Como que essa história tocou o seu coração? O que ela te traz de reflexão? E aqui eu vou trazendo, vou fazendo vou preparando aqui, fazendo outra preparação para a história do Instagram, tá, gente? Porque tem gente também assistindo por lá. Então vamos lá. Como eu falei, quem não ouviu no início, a internet está bem oscilante, com muita gente agora online. Deixa eu ver aqui as histórias que eu separei para vocês. Conexão. Gente, segura um pouquinho aí, por favor, né? Osvaldo, segura um pouquinho, por gentileza, aí no Face. Instagram tá bem instável por causa da superposição, provavelmente de muita gente fazendo live. A internet aqui agora tá apresentando, deixa eu ver, vou pôr no 4G, gente. Agradecendo aqui pela compreensão de todos. E vamos ver se a gente consegue voltar aqui com o Instagram, tá bom? Pelo 4G. Bem, vamos para as duas últimas histórias dessa nossa noite de terça-feira, 19h58, Histórias que Curam. Instagram, deixar esse aviso então, que quem quiser depois fica gravado no Facebook, porque o Instagram, ele não tá aceitando aqui entrar novamente ao vivo. Tá bem oscilante. Só mais uma chance, gente, a última tentativa, ok? Instagram, mais uma chance. Vamos ver. Não tá indo. Então, continuamos pelo Facebook. E depois, quem tava vendo pelo Instagram, dá uma olhada no Facebook que vai ficar gravado. Ok? Vamos continuar? Ai, que delícia, Marinha, Bruninha. Só gente querida. Nossa, Paula, Marcelo, Osvaldo, Fabiana. Ai, gente, que delícia. Que bom a gente poder estar próximo assim, né? Corações ligados. Vamos lá, conectados. Os próximos contos são contos conhecidos, tá, gente? Eu vou trazer aqui para vocês uma fábula chinesa agora, O Cavalo Perdido. Uma fábula chinesa que nos ensina a não julgar rapidamente. O Cavalo Perdido é uma fábula popular na China e há muitos anos nos ensina a fazer uma reflexão mais profunda e sábia sobre aquilo que acontece em nossas vidas, sem nos apressarmos para julgá-las como boas ou ruins. A história dessa fábula gira em torno de um fazendeiro que vivia em uma vila afastada. Ele era um bom homem, que foi criado por uma família que valorizava o amor e o altruísmo. Por isso, era muito respeitado e admirado por todas as pessoas ao seu redor. As pessoas da vila também enxergavam esse fazendeiro como um homem muito sábio e por isso o consultavam sempre que precisavam de uma orientação em suas vidas. Ele tratava todos com carinho e atenção, oferecendo palavras de conforto e positividade, e semeava paz por onde passava. Um belo dia, o fazendeiro estava em sua fazenda tranquila quando percebeu um cavalo se aproximando. Ele não sabia de onde nem por que o animal chegara em suas terras, mas não impediu sua entrada. O cavalo era muito branco e parecia bem cuidado. Possuía uma elegância natural e parecia ser puro sangue. Passavam-se os dias e o cavalo não ia embora. Então, o fazendeiro o acolheu e o animal passou a morar em suas terras.
As pessoas que moravam na vila souberam da novidade e logo começaram a comentar sobre. De acordo com as leis da vila, como o cavalo havia chegado à fazenda aparentemente pela própria vontade, ele passou a pertencer ao fazendeiro. Então, sempre que alguém via o fazendeiro, comentava: Nossa, que sorte! Parabéns! Esta é uma boa novidade. Mas o homem, sempre muito sensato, apenas respondia: Talvez. Muitas vezes, o que parece ser uma bênção, na verdade, é uma maldição. Nem todo mundo entendia o pensamento do homem e passaram a considerá-lo ingrato e mal agradecido. Afinal, não é todo dia que um cavalo puro sangue que custa muito dinheiro aparece repentinamente em suas terras e você se torna seu dono. Como isso não poderia ser uma grande sorte? Depois de uns meses, o inverno chegou na vila e, em uma manhã, quando o fazendeiro se levantou, percebeu que a porta do estábulo, onde o cavalo ficava, estava aberta e ele tinha ido embora ou tinha sido roubado. Como de costume, a notícia se espalhou rapidamente pela aldeia e os vizinhos começaram a aparecer para prestar seus sentimentos ao fazendeiro. No entanto, o homem parecia calmo e os confortou, dizendo que estava tudo bem. Novamente, repetiu a frase. Muitas vezes, o que parece ser uma bênção, na verdade, é uma maldição. As pessoas, ainda sem entender seu comportamento, pensavam que estava louco. O fazendeiro já não esperava o retorno do cavalo e seguiu sua vida, como de costume. Até que, numa tarde de primavera, enquanto trabalhava em suas terras, ele ouviu um rugido vindo de longe. Quando olhou para frente, pôde perceber a figura do seu cavalo perdido, com um pelo mais brilhante do que nunca. No entanto, ele não estava sozinho. Mais 20 outros cavalos, tão incríveis quanto o seu, o acompanhavam. O fazendeiro ficou emocionado com a cena. Os animais, seguidos por seu líder, também permaneceram na fazenda e também se tornaram propriedade do homem. Os vizinhos da vila novamente ficaram espantados com a sorte do homem e o parabenizaram infinitamente. Ele, humilde, como sempre, apenas respondeu: Muitas vezes, o que parece ser uma bênção, na verdade, é uma maldição. O fazendeiro não era um homem ambicioso, mas também não era ingrato. Apesar do que muitos pensavam, ele não estava se desfazendo dos cavalos que chegaram em suas terras. Apenas enxergava além do que muitos podiam ver. Ele sabia que nem tudo eram flores e que os cavalos, apesar de lindos, eram selvagens e precisavam ser domados, um por um, o que demandava muito tempo, ainda mais com apenas ele e seu filho para fazer o trabalho. No começo do outono, o filho do fazendeiro decidiu tomar o mais selvagem dos cavalos e, apesar de ser experiente, teve uma das pernas quebradas pelo cavalo. Os vizinhos, novamente, sabendo da notícia, levaram remédios para o filho do fazendeiro e disseram ao pai: Sentimos muito. Que azar vocês tiveram! Como de costume, o fazendeiro respondeu apenas: Muitas vezes, o que parece ser uma bênção, na verdade é uma maldição. Depois de uma semana, a guerra na China começou. O imperador recrutou todos os jovens da aldeia. O único que foi salvo foi o filho do fazendeiro, porque não estava em condições de lutar devido à perna quebrada. Foi só nesse momento que as pessoas da vila conseguiram entender as situações de nossas vidas com sabedoria e consciência, porque nem sempre as coisas são o que parecem. Agora, desconectou o Facebook, voltou? Voltou. Desde então, essa fábula chinesa é contada de geração em geração, para que ninguém esqueça que nada é bom ou ruim por si só, mas depende do papel que desempenha em nossas vidas. Nesse caso, a aparição dos cavalos depois de uma maldição provou-se uma bênção, porque poupou o filho do homem dos horrores da guerra. Mas nem sempre podemos julgar as coisas com tanta rapidez, porque podemos nos surpreender. Quem já conhecia essa história? E
Em cada circunstância das nossas vidas, nós podemos tirar e despertar várias reflexões. O que toca nossos corações? Tem a ver com a história também que a gente já contou aqui, que é tudo passa. Isso também vai passar. E agora, nós vamos para a nossa última história. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Estou vendo que tem gente que chegou que estava lá no Instagram e veio aqui para o Facebook. O Facebook deu uma oscilada aqui também. Opa, tô fechando, mas a história tá aqui no iPad também. E agora nós vamos para a terceira e última história da noite, tá bom? E vamos nos despedir. Eu tô aqui, é engraçado que o Instagram tá numa... Ele vai e volta aqui, mas ok, estamos aqui no Face. Vamos para a última história, agradecendo vocês a presença, esse momento, esse espaço que quem faz somos nós, juntos. Bem, agora a gente vai ver a moça tecelã. Querida, muito amor mesmo, Mar. Que bom te ter aqui, que bom ter cada um de vocês aqui. Vamos lá, para a moça tecelã. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Vinha clara para começar o dia. Delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora em um longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas, se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez, pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas, se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do tear. Em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter palácio?
Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra, com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta-chave, advertiu. Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido. Enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio, com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre e sentou-se no tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena. E sorriu para o jardim, além da janela. A noite acabava, quando o marido, estranhando a cama dura, acordou. E, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido. E o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios. Delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Marina Colasanti. Essa fábula da moça tecelã. E aqui hoje, então, concluímos, deixa eu ver a hora, concluímos, teve essa oscilação da internet. Então, para quem estava no Instagram, teve gente que eu vi que veio para cá pro Face, o Face também oscilou, mas que bom, e aí eu vou avisar o pessoal do Instagram que está aqui no Face também. Gratidão por quem participou, pela presença de cada um, por fazer esse espaço simplesmente de contação de histórias, histórias que curam. E aqui eu vou trazer só talvez um bálsamo para esse momento que todos estamos passando. Eu adoro dar nomes, atribuir de quem eu ouvi alguma coisa. Quando eu me lembro, eu faço questão disso. E quando eu estava no curso de Grabovoi, que é um curso muito, muito belo, falando sobre sequências numéricas, pitagóricas, que vibram, números que vibram certa frequência, que provocam, produzem, nos permitem acessar algumas curas bem impressionantes, bem interessantes. Eu fiz esse curso aqui em Brasília com a Dulce Ferraz e é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Também é outra grande mestra para mim. E acho que para muitas pessoas. Dulce Ferraz, podem procurar no Instagram. Uma querida que sempre está trazendo muita positividade, muita consciência desperta e elevada para muitos de nós. E eu me lembro algo simples que ela falou com o poder da imaginação. Quando nós temos pensamentos que, de certa forma, nos trazem medo, pânico, medo do desconhecido, imaginação ou fantasia que algo de ruim vai acontecer.
Volta e meia, ainda hoje eu ainda uso essa técnica. Quando eu sinto alguma coisa o peito apertar, tenho as minhas questões, também como cada um dos seres humanos nessa terra, volta e meia eu uso essa ferramenta que eu usei com ela, que é muito rápida, para ser muito rápido. E eu coloco essa ferramenta dentro do Theta Healing. Mas é simplesmente o quê? Visualização. E como que ela contou no curso, que foi muito especial? Como ela viaja muito, ela, ela conta que volta e meia, quando dava turbulência durante o voo, né, no avião, que o avião começa a tremer. Quem é que já passou por uma turbulência, né? Tem gente até que você ouve no avião pessoas falando, suspiros, né, interjeições. É uma situação que, dependendo da gravidade da turbulência, você sente uma atmosfera de medo dentro do avião. E conta a Dulce Ferraz que sempre que isso aconteceu com ela, o que aconteça nas viagens dela, a turbulência e as pessoas preocupadas e com medo, meio desesperadas, né? Como se, aquela sensação da gente que tem muito medo de viajar de avião, de voar de avião. Ela simplesmente fecha os olhos e se vê chegando na casa dela, abrindo a maçaneta. E essa imagem, ela foca nessa imagem. Então, o que eu trago aqui para você com essas histórias e com outras histórias que nós contamos, e com essa sensação, essa esperança, essa fé de que tudo passa, e o que nós estamos trazendo de benefícios para as nossas almas, de reflexões, qual imagem você gostaria de focar? O que traz tranquilidade, serenidade, paz, centramento, equilíbrio, fé, esperança para o seu coração, nesse momento pelo qual todos nós estamos passando juntos? Eu fecho os olhos e me imagino com a minha família. A gente às vezes faz conferência pelo WhatsApp aqui para se ver, é bem legal. Mas imagine abraçando os meus pais, meus sobrinhos, minhas irmãs, meus cunhados, outras pessoas queridas, amigos. Me imagino viajando, estando com outras pessoas em outros lugares também, além do virtual, do online, que está sendo tão gostoso e está amparando, acolhendo de tanta forma, de uma forma tão gostosa, né? Tantos de nós. Mas sim, eu visualizo isso, me visualizo com uma vida mais simples, menos atribulada. E tô escrevendo algumas reflexões pessoais. Então, o convite aqui para você também. Qual é a imagem que você quer do seu mundo, do mundo dos seus, do mundo de todos nós? Qual a imagem que você quer do planeta? Vamos vibrar junto nas imagens mais elevadas, melhores, mais harmônicas que todos nós ansiamos, que todos nós podemos imaginar e desejamos poder viver. E já podemos viver, eu tenho certeza disso. Essa é a minha reflexão e a despedida para a live de hoje, com mais uma vez juntos para Histórias que Curam. Gratidão a vocês, Namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em você. E assim seguimos. Um super beijo. Para agora vamos ter aula. Pessoas que já fizeram um curso de Theta Healing comigo, a gente vai ter uma aula exclusiva, fechada no Zoom. Então estejam atentos que já estou chamando vocês. A próxima live, acompanhe no Instagram, Tecer Juntas. Eu estou acompanhando todo dia, às 21 horas. Uma mulher, cada dia uma mulher incrível, cada uma mais incrível que a outra, compartilhando desse momento. E tem muitas coisas acontecendo no mundo, e aqui no mundo virtual, no online, tem várias coisas também. Muita gente trazendo contribuições muito belas, muito ricas para todos nós. Mas eu estou acompanhando no Instagram, nos dias que eu não tenho live, Tecer Juntas, com cada mulher mais incrível que a outra, e temáticas muito atuais que estão trazendo também esse colo, esse amparo, esse acolhimento para todos nós, tá bom? E a minha próxima live é quinta-feira, às 5h58. Comece seu dia bem, bem cedinho, pra gente visualizar com declarações positivas e tudo mais, como é que é o nosso dia e todos os nossos dias. Então aqui eu vou despedindo de vocês, agradeço e até a próxima live. A gente se vê também lá no Tecer Juntas. Super beijo e até! Gratidão.